nosso coração aqui se faça igual uma terra arada, aberta, receptível para acolher as sementes, que o alto sempre semeia em abundância quando os corações e as mentes se voltam para Jesus, se voltam para Deus, nesta que é a busca mais essencial da criatura, no fundo norteadora de todas as demais. Que então sintamos o clima espiritual que aqui nos congrega, porque a promessa que nos foi dada é de que onde dois ou mais estivessem, aí ele estaria entre eles. Que dirá então quando muito mais de dois estão reunidos, quando consideramos inclusive a presença espiritual muito maior até do que os que aqui estamos encarnados, compondo, portanto, todos reunidos, parte dessa caravana que em algum momento da trajetória espiritual sentiu-se tocada pelo chamado do Mestre. E não é por acaso que aqui estamos, neste evento, com um nome muito elucidativo, sugestivo, na luz do Evangelho de Jesus. É essa luz que buscamos. É isso que já sentimos, pode nos nutrir e nos preencher. Para muito além das buscas, demandas materiais, que têm a sua razão de ser e a sua importância, somos daqueles que, minimamente, já fomos alcançados em essência, pelo chamado inesquecível, inolvidável de Jesus. Aquelas palavras que o tempo só soube realçar, que o tempo só tem conseguido amplificar, porque passados milênios, o vinde a mim ecoa com a mesma ou até com uma força maior em nossos corações. O ide e pregai da mesma forma. O poema das bem-aventuranças desperta em nosso coração as maiores esperanças de um futuro luminoso e feliz que a todo nos espera. E é por meio dessas certezas, nutridos por elas, que vamos encontrando forças para cumprir a tarefa que nos cabe. Cada um com a sua, com a forma, a característica muito particular do chamado de Jesus a cada coração, mas todos em essência com uma mesma tarefa, com uma mesma finalidade. Como diria o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, porque muitos são os ministérios, mas é Deus que opera tudo em todos. No fundo, o grande chamado a todos nós é fazermos, junto às vidas que nos cercam, uma mensagem mais viva do Mestre. Uma lembrança dele junto aos corações aflitos, aos corações sedentos, para que, mais adiante, possamos ter aquela alegria que Emmanuel um dia descreveu em uma de suas mensagens, quando disse: vive de tal forma que, mais tarde, ao lembrarem de tua presença, o façam como quem abençoa a presença da fonte e a passagem da luz. Vivemos de tal maneira que o nosso principal legado, para muito além de obras materiais que perecem, que o tempo consome, seja sermos lembrados como quem abençoa a presença de uma fonte no deserto da vida e de um raio de luz em meio às sombras da caminhada. É isso o que aqui nos congrega. Estamos aqui reunidos para aprender e enriquecer o cérebro, o entendimento de cultura, de horizontes mais amplos.
mas, sobretudo, para sentir. Porque não há como falar à luz do Evangelho de Jesus sem falar de sentimento, sem falar de coração. Então, para mim, é uma imensa alegria estar aqui de volta neste local, revendo corações queridos que pudemos encontrar aqui da primeira vez que aqui estivemos, conhecendo outros, que sejam dias, hoje, amanhã, ontem já tivemos também, né? Mas que sejam dias muito enriquecedores para a nossa tarefa, para que entendamos essa finalidade que a nós está concedida enquanto discípulos do Cristo, a de levar adiante a mensagem da Boa Nova para um mundo que cada vez mais dela necessita. Um mundo que, é certo, modificou-se quase que completamente desde aqueles tempos da Galileia. Os cenários exteriores são absolutamente diversos, as possibilidades tecnológicas, as construções, as cidades. Esses dias mesmo pensava, passando agora na viagem, passava ali por São Paulo, e ficava a pensar como foi a São Paulo que Manuel da Nóbrega encontrou, que nem existia ainda, ele fundou. Mas o que ele encontrou ali? Aquela natureza exuberante, aquele planalto do Piratininga, a visita que ele recebe do próprio Paulo, convidando a fundar ali um trabalho que prossegue. E hoje a gente vê aquela cidade gigantesca, o cenário mudou muito. Mas espiritualmente as questões e os problemas ainda são os mesmos. Os anseios da criatura humana prosseguem os mesmos. E por isso esta mensagem é assim, tão atual e tão perene. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui como um aprendiz, como também alguém que se propôs a seguir pelos passos dele e que se propõe a compartilhar algo que, porventura, venha a ser útil aos corações que aqui hoje estão. E para nortear as nossas reflexões ao longo desses dias, nós escolhemos, em verdade, 3 figuras, 3 personagens a quem muito devemos na condição de espíritas, na condição de cristãos. Personagens que deixaram legados sobre os quais vale a pena meditar, refletir, não para que estacionemos numa adoração profícua dessas figuras, para que as lembremos ou nos lembremos delas entre lágrimas, sem que isso venha a resultar num movimento do nosso coração e do nosso espírito em direção aos caminhos que elas apontaram. Nós as relembramos para, em nos nutrindo de gratidão, em aprendendo a expressar a gratidão, para que aprendamos também a expressá-la da melhor maneira. Como Emmanuel vai definir num capítulo seu sobre a gratidão, no livro Pão Nosso, dirá ele que a melhor expressão de gratidão é aquela que se traduza no aproveitamento das dádivas recebidas. A melhor forma de agradecer a contribuição de alguém em nossas vidas, sejam nossos pais, sejam pais espirituais que viemos a ter, referências, inspirações, a melhor maneira de fazer, de honrá-los, é aplicando as dádivas recebidas. Seguindo adiante, fazendo conforme o que com eles aprendemos. Então, de certo modo, nós lembramos dessas 3 figuras, que serão, respectivamente, Paulo, nesse primeiro momento, Francisco, no segundo, e depois Kardec. Nós nos relembramos dessas figuras nesse sentido de atendermos ao próprio mandamento do Mestre. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Porque é certo que cabe-nos ter um profundo respeito pelo nosso pai, pela nossa mãe, por aqueles que nos deram a ocasião de estarmos aqui novamente, em luta na matéria, aprendendo, nos transformando, por mais que sejam como nós outros, seres humanos, com as suas características, com as suas imperfeições, mas
a nós nos cabe honrá-los, àqueles que nos deram essa oportunidade, mas não só os pais biológicos, não só aqueles que exerceram essa função ali mais propriamente. Cabe-nos entender que também temos pais espirituais, mães espirituais, porque cada espírito desse, que deixa um legado com o qual sintonizamos e que a partir daí nos transforma, passa a ser, de certo modo, nosso pai, passa a ser também nossa mãe. De modo que nós somos o produto de muitas vidas. Nós somos o resultado do esforço de muitas mãos, do suor de muitos tarefeiros que nos antecederam, que de certo modo aplanaram para nós os caminhos, nos forneceram estímulos santos, abriram horizontes e perspectivas. Então, o mandamento de Jesus se aplica também a estes. Somos chamados a honrá-los. E os honraremos tomando posse desse legado espiritual que nos deixaram, no sentido de conhecer, de mergulhar a fundo nisso, e levando isso, então, ao plano da realização. Então, nós faremos essa jornada à luz do Evangelho com base em vidas que traduziram para nós o que é o Evangelho. Porque uma coisa que costumamos mencionar lá nos estudos do NEP, nossos estudos do Evangelho, é que o Evangelho em si é muito belo. Quanto mais nos debruçamos sobre as lições de Jesus, mais nós nos encantamos com essa sabedoria sem igual. Jesus é um mestre que ele não encontra paralelos na história do mundo. Com todo o respeito que aos demais devemos, pela imensa contribuição que trouxeram, seja no campo da ciência, da filosofia, da religião, da educação, seja o que for. Mas Jesus, ele é o mestre dos mestres. E cada frase sua, é preciso entendamos isso, cada pequena frase, cada pequena história, cada pequena parábola de Jesus, traz em si bilhões de anos de evolução e de sabedoria. Será que já paramos para pensar no Evangelho por esse prisma? Que Jesus sintetizava na forma de sementes, e por isso ele é, por excelência, o grande semeador. Ele sintetizava na forma de sementes o que ele aprendeu, desenvolveu ao longo dos seus milhões, bilhões de anos de evolução, já que, como nos diz o Espiritismo, era ele espírito puro antes mesmo de a Terra vir a existir. Sua evolução, diz Emmanuel, se perde na poeira dos sóis, de estrelas que nem mais existem no concerto do cosmos. Lá esse espírito evoluiu. Lá ele adquiriu essa sabedoria que em sua misericórdia, que em sua caridade veio compartilhar conosco, recebendo da imensa maioria de nós como retorno a ingratidão, o esquecimento, a indiferença e, no entanto, ainda assim tem seguido conosco. Tem nos amparado para que, despertando, saibamos cultivar essas sementes, para que em nossa alma se tornem um dia flores e frutos do Espírito. O Evangelho, em verdade, é um desabrochar da alma, que passa, por onde passa, a exalar perfume, encantamento, beleza. Paulo chegaria a dizer: o cristão é o bom perfume do Cristo do mundo, ou deveria ser. É preciso meditemos que temos nós exalado por onde passamos, porque a nossa influência vai muito além das palavras. Se vamos falar de um Paulo semeador, é preciso entender que a semeadura é muito mais do que fazer palestras, discursos, levar a palavra como ele o fez. É preciso entender que semeadura é algo constante em nossa vida. É a vida como ela é. Ou se tem uma vida que semeia para o bem, ou se tem uma vida que ainda gera dificuldades para o florescimento do bem. Porque a simples vibração, o simples pensamento já é sementeira para a luz ou para a sombra. E é isso que precisamos entender. Ao estudar essas vidas
que nos traduziram o Evangelho em si próprias. Por isso, como dizia, é muito belo estudar o Evangelho no texto em si, é todo esse manancial inesgotável de beleza e sabedoria. No entanto, quão mais belo ele se torna quando vemos escrito em uma vida. Quando nos recordamos de uma vida como Paulo, de uma vida como Francisco de Assis, de uma vida como Kardec, de uma vida como Chico Xavier, de uma vida como Divaldo Franco e outros tantos nomes que poderíamos citar. Vidas que souberam expressar pelos atos e palavras de cada dia os parágrafos da Divina Lei. Que souberam espargir por onde passaram, pelo agir e pelo falar, sementes de fé, de esperança, de bom ânimo àqueles que se encontravam muitas vezes desalentados. Então esse é o nosso intuito ao conversarmos sobre Paulo apóstolo, eis que o semeador saiu a semear. E para isso nós vamos ter que entender melhor o que é essa proposta que Jesus nos apresenta lá na parábola do semeador no Evangelho. Às vezes julgamos que ela se restringe àqueles que têm mais propriamente a tarefa da divulgação, nos seus vários formatos, nos seus vários moldes, mas é chegado o tempo de entendermos que onde estivermos, somos convidados a ser mensageiros do Mestre. O nome do Evangelho de Emmanuel está empenhado em nossas vidas. Quer queiramos ou não, uma vez que nos dizemos discípulos seus, algo dele as demais pessoas esperam ver em nós. Isso, quando compreendemos bem, traz-nos um imenso senso de responsabilidade, mas também uma imensa alegria, porque nos amplia a possibilidade de servir. Entendendo que, estando no meu lar, ali posso servir a Jesus. Ali posso contribuir com Ele. Estando eu na rua, no trânsito, ali há a ocasião de sementeira. Tiramos aquela visão das tarefas de maior destaque, que por vezes os tarefeiros acabam tendo, os tarefeiros que se dedicam à divulgação, para ver essa semeadura que é o cotidiano, que é a mais profícua, porque é aquela que alcança a criatura, digamos, na própria base da sua vida. Não é algo circunstancial. O coração que todos os dias tivesse contato com as mais singelas sementes do Evangelho, mais cedo ou mais tarde, vai abrir um campo, um espaço, uma leira mais fértil para recebê-las. E, enfim, em algum momento, expressá-las. Então, nós, enquanto discípulos do Mestre, precisamos nos ver também como chamados a ser semeadores. Independentemente da tarefa que venhamos a desempenhar na doutrina espírita, entendemos que para Jesus, como diz Emmanuel, logo ao prefácio da sua primeira obra de comentário ao Novo Testamento, o livro Caminho, Verdade e Vida, para Jesus não mais existem barreiras, limites entre a vida religiosa ou a vida espiritual que viemos a cultivar e a nossa vida como um todo. Não há delimitações para Jesus entre oficina e templo. Toda a terra é ao mesmo tempo, diz Emmanuel, o seu altar de adoração a Deus e a sua oficina de serviço. Podemos, então, servir ao Mestre em casa, com os nossos, no trabalho, na rua, seja o que for. Compreendendo que, para muito além das palavras, nossa influência alcança os demais pelo simples sentir e pelo simples pensar. Sem entendermos que a tarefa, portanto, da semeadura é uma tarefa de vida, que envolve um compromisso integral de vida, nós estaremos ainda muito longe
das possibilidades, ou mesmo do entendimento do que seja divulgação da boa nova, ou divulgação do Evangelho. Porque Paulo não conseguiu o que conseguiu pela simples eloquência, pela simples habilidade nas palavras, pela retórica. Havia algo a mais no seu fazer e no seu falar que agregava os corações, que os trazia, que os conquistava. Às vezes, mesmo os mais refratários, talvez não naquele momento, mas mais cedo ou mais tarde em sua trajetória espiritual, certamente se lembraram que um dia ouviram essas palavras. Como o próprio Públio Lentulus, Emmanuel, ele nos narra um encontro que teve com o apóstolo Paulo quando ainda estava encarnado como um senador orgulhoso. Àquela altura da vida já não mais tão orgulhoso, porque já sofrido, já marcado pela dor. Não mais um solo tão impermeável, porque o arado da dor já o havia preparado, mas ainda reticente, ainda relutante. Logo após a desencarnação de Lívia, no círculo romano, e essa mensagem ela foi inserida pelo Clóvis Tavares no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. É uma mensagem que fala da relação entre esses dois espíritos, Paulo e Emmanuel, Públio Lentulus. E ele conta que passava pela Via Ápia com a sua carruagem na condição de senador, quando de repente os cavalos dispararam por algum motivo e um cristão se lançou à frente e conseguiu acalmar os cavalos, evitando um acidente. Ele sai da carruagem para ver o que acontecia, coração ralado de angústia e de dor pela desencarnação da noiva querida, da amada, com quem ele havia sido tão injusto por tanto tempo, 25 anos, de um silêncio ensurdecedor. E ela, na mais absoluta renúncia, sem insistir em palavras, mas semeando. E como semeou? Sem palavra nenhuma. Semeou e nos gerou um Emmanuel. Ele então percebe, quando da desencarnação dela, a injustiça que havia cometido, por uma série de fatores. Quem não leu a obra ainda, fica a sugestão, há 2.000 anos, mas imagino que a maioria já leu. E ele então sai da carruagem para ver o que havia acontecido e percebe que ele estava em um grupinho de cristãos. E no meio daquele grupinho, ele identifica um homem que lhe chamou a atenção. Foi só olhar. Algo de diferente existia naquela figura. Como que uma aura, como que uma atmosfera. E hoje o Espiritismo nos explica isso muito naturalmente. Cada espírito terá consigo uma atmosfera psíquica, tão ou mais irradiante conforme a natureza dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. O próprio Kardec irá abordar isso no livro A Gênese. Mas bastou um olhar e Públio Lentulus sentiu-se atraído por aquela figura, algo lhe chamava a atenção. E ele então se dirige e troca algumas breves palavras com aquele homem. Breves palavras. Diz ele na sua carta: ele não sabia como estava o meu coração. Quão dolorido estava o meu coração. No entanto, aquelas poucas palavras suas, eu nunca mais as pude esquecer. Dali começaria uma amizade, meus amigos, minhas amigas, a qual nós muito devemos. Porque daquele momento em diante inicia-se, e após a desencarnação de Públio Lentulus, uma amizade entre esses dois grandes semeadores. Paulo, como nos revela depois Nélio Lúcio em outra mensagem, de certo modo adota como pupilo espiritual Públio Lentulus. E o amparo ao longo de todas as encarnações posteriores para que ele pudesse vir a ser esse Emmanuel, a quem nós devemos tanto em termos de entendimento do Evangelho e do que é a vivência dessa proposta em nossas vidas. Então, brevíssimas palavras, e, no entanto, um marco, um toque inesquecível.
Esse é o poder, esse é o alcance do semeador que, com muita experiência, com muito esforço, foi entendendo com Jesus que eis que o semeador saiu a semear. Não diz respeito a sair lançando palavras ao vento, sair lançando frases à torta e à direita. Eis que o semeador saiu a semear, e antes de mais nada, um compromisso de vida que se assume. Porque em cada palavra vai um pouco da vida do semeador. Vida essa que passará a compor outras vidas. E por isso que falávamos ao início, somos nós aqui hoje o produto de muitas vidas. Talvez não nos recordemos agora, mas quanto o nosso benfeitor espiritual tem feito por nós ao longo dos séculos. Será que conseguiríamos medir o sacrifício? Como não recordar de um quinto lar no livro Ave Cristo, pelo seu filho espiritual Tassiano, que encarna uma vez para levá-lo um pouco para mais próximo de Jesus, completamente ainda cético, endurecido aquele coração. Quinto Vago morre em decorrência de uma perseguição iniciada pelo próprio filho. E o que ele faz? Pede para encarnar alguns anos depois. Quero tentar de novo. Quero seguir. Acreditamos que nós não temos benfeitores desse em nossas vidas? Pois saibamos que os temos. E não conseguimos medir o que tem feito por nós. Porque em tudo que tem feito, tem dado de si. E essa parcela de sua vida já mais plena, de sua vida mais abundante com Jesus, é que nos tem aos poucos trazido também para essa vida, para esse entendimento. Então é um compromisso de vida. Por isso, uma das frases que eu mais gosto do apóstolo Paulo é quando ele diz assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja por vós menos compreendido. Não há mais expectativa, não há mais exigência, não há mais cobrança. É a vida que se doa, que se gasta, se deixa gastar. Porque também é assim que em verdade se descobre o que é a verdadeira vida. Porque foi o paradoxo que o Cristo nos apresentou. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, encontrará. O Espírito que já mergulhou nessa essência, nesse entendimento, ele já não mede mais sacrifícios. Porque ele partilha agora a vida do Cristo. E essa é fonte inesgotável. Não lhe faltam forças. Por mais que encontre pela frente o terreno mais árido, mais difícil, não falta forças a esse Senhor. Porque com ele vai a confiança de Jesus em cada uma de suas ovelhas. Com ele vai a misericórdia de Jesus para com cada um de seus tutelados. Com ele vai a esperança que Jesus tem nutrido por nós ao longo de todos esses momentos. Então ele encontrou a vida, entre aspas, ao aprender que deve perdê-la. E perdê-la aqui não no sentido de menosprezar, de não nos cuidar, no sentido de entender que é preciso saiamos dessa vida muito centrada em nós, ou no eu. E por isso que o verbo é: eis que o semeador saiu a semear. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva, capítulo 64, em que ele vai comentar justamente isso. Enquanto não aprendemos a sair do apego aos nossos pontos de vista, muito exclusivistas, enquanto não aprendemos a sair da exigência, da expectativa, da cobrança, do julgamento, muito pouco podemos semear.
Porque estaremos, vezes sem conta, a lidar com a frustração e com ela, com o desânimo, com o desalento, porque parece que não há resultados, especialmente quando o solo é mais difícil. No entanto, o semeador que sai a semear, que aprendeu a sair da cova escura do eu, que aprendeu a sair de si mesmo, que no fundo acaba sendo um encontrar-se. Como dizia Gandhi, é preciso nos esquecermos um pouco mais dos serviços semelhantes para que de fato nos encontremos. Aquele que sai do exclusivismo, da expectativa, da exigência e está aberto a compreender, está aberto a entender o tempo todo, estará também preparado para lidar com a incompreensão, com a ingratidão. Mesmo diante dos seus melhores esforços, existirão aqueles que não nos entenderão. Existirão aqueles que, inclusive, verão em nossa ação interesses menos dignos. E precisa entender. Como certa feita de São Vicente de Paulo disse às suas tuteladas, na ordem dos vicentinos, quando eles amparavam os necessitados, os aflitos, e muitos deles, pela própria condição que viviam, impacientes, exigiam, mas a comida de hoje não está boa e tal, é aquela coisa, o mau humor. E ele então falava a elas, minhas filhas, muita paciência com os hóspedes de Jesus, porque eles são exigentes. A exigência pode ser deles, mas não deve ser nossa. A nossa tarefa é sair para semear. Lançar a palavra amiga, o conselho, se surgir a ocasião, o ombro que seja, a simples escuta, isso é sementeiro. Ou a simples oração, a simples vibração de amor e de indulgência para com o irmão, é sementeira com o Cristo. Os frutos podem ser séculos depois, mas serão frutos. Porque na sementeira com o Mestre, nenhuma semente é perdida. Nenhum esforço do bem, em algum tempo feito por qualquer criatura, se perderá. E em verdade será, como diz o próprio Emmanuel, em qualquer parte, em todo o tempo, o nosso advogado, diante da lei, qualquer esforço de bem por nós realizado. Então é preciso sair para semear. Sair desse modo de expectativa, desse modo em que muitas vezes nos colocamos de que a vida, os outros gravitem ao nosso redor, para que sejamos aqueles que gravitam ao redor de Jesus, buscando onde servir, onde ajudar, onde levar alguma palavra que possa consolar ou esperançar. Mas para a gente poder penetrar ainda mais a fundo no que seja essa essência do semear, eu separei aqui um trecho de uma fala de Ananias para o apóstolo Paulo. Ananias foi um dos grandes professores de Paulo, um dos grandes benfeitores, inclusive, que, de certo modo, trouxe-lhe visão. Quando estava encarnado, foi ele o enviado por Jesus a curá-lo. E é interessante, e sempre gostamos de lembrar, a fala de Ananias diante do chamado do Mestre, denotando o coração pronto à semeadura. Chama-lhe Jesus para a tarefa, e qual é a sua resposta em prontidão? Eis-me aqui, Senhor. A resposta de Ananias deveria ser o nosso lema cristão. Eis-me aqui, Senhor. É para ajudar o fulano ou o ciclano? Eis-me aqui, Senhor. Não importa se ele pensa assim ou assado, o que ele fez, qual o seu pretexto, se ele tropeçou ou não. Eis-me aqui, Senhor. Ele não estabelece condições. Está disposto a ouvir o chamado e oferta seu serviço. E ele vai restituir a visão, e mais tarde teria ele a alegria de novamente restituir a visão de Paulo quando este adentra no mundo espiritual. Naquela bonita cena, muito simbólica, quando ele disse: um dia permitiu-me o Senhor restituir-te a visão para que conhecesses
a magnitude do trabalho que te esperava. Hoje, novamente, me dá Ele esta dádiva para que conheças o que espera na vida verdadeira àqueles que o amam e o servem. Então, Ananias foi um personagem muito importante e marcante na vida de Saulo, e especialmente nesse início. Porque após a conversão, como sabemos, aquela alma apaixonada, aquela alma fervorosa, logo buscou a sementeira. Logo foi à sinagoga para levar a mensagem e, no entanto, topou ali com uma de suas primeiras grandes desilusões. Porque se houvesse sido perseguido, se houvesse sido expulso dali, abofetadas, talvez não teria doído tanto como doeu a indiferença que ele encontrou. Como mais tarde encontraria diante de Atenas. A frieza dos corações mais frios que o mármore ateniense, porque apenas cristalizados no culto ao intelecto. Mas ali ele tem uma das suas primeiras grandes lições, sem as quais ele não teria conseguido realizar o que fez. Depois dessa decepção, volta ele dolorido, para conversar com Ananias, e Ananias então lhe diz: Saulo, o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo. Essa frase, de certo modo, moldou a atuação de Paulo para o resto da sua vida. Porque ali ele entendeu o que comentávamos. Não bastaria o brilho das palavras, a grandeza da inteligência, que isso ele tinha de sobra, orador prestigiado, um prodígio do seu tempo, a esperança ali daquela nação, no Sinédrio. Mas ali ele percebia que as palavras carregam consigo não somente ideias, mas também vida. Assim como um corpo sem espírito é morto, palavras sem espírito são mortas, sem alma. Então Ananias diz a ele: Paulo, é preciso juntar primeiro sementes no seu mealheiro particular. No fundo, o que ele quer dizer? O que nós temos a semear de fato, gente? É só o que lemos e depois então compartilhamos? Isso pode até ter um certo alcance, mas o que de fato conecta, agrega, chama outras vidas, é aquilo que leva consigo o que de suor, o que de esforço, o que de lágrimas, o que de labuta envolveu a aplicação daquelas palavras. Por isso, sempre me marcou profundamente a leitura das cartas de Paulo. Eu lembro a primeira vez nesta encarnação que fui ler, era como se do livro as palavras saltassem, é como se a gente conseguisse sentir a presença desse Espírito. Porque quando ele fala dessas lutas todas, quando ele fala do de boa vontade gastarei e me deixarei gastar, a gente quase que consegue recapitular as cenas em que isso foi absolutamente verdade. Quando ele e Barnabé, a pé, passando por pântanos, sem recurso de qualquer espécie, são assaltados à noite, têm seus últimos recursos de alimentos levados, estão ali no meio do nada, sem mesmo saber mais ou menos para onde iam, e, no entanto, conseguem ainda se alegrar pelo fato de que o alimento foi, o restinho de dinheiro que eles tinham foi, mas a cópia do Evangelho ficou. E um sorriso se abre no rosto desses dois sozinhos, numa caverna, no meio lá da Turquia, em algum lugar.
depois de serem assaltados. E Paulo ainda diz: não contávamos com essa bênção que o Senhor nos deu de pregar o evangelho a esses irmãos, porque eles levaram uma cópia e Saulo tinha outra guardada junto ao coração. Eles conversavam entre si, né? Falavam de um príncipe, de um tesouro enorme, o maior de todos os tesouros, e os assaltantes entraram assim: quem que é esse príncipe? O que é esse tesouro? E aí o Paulo, o irmão faz questão de dizer, absoluta presença de Espírito, disse: o mapa está ali, e aponta para a cópia do Evangelho. E aí o indivíduo passa esse mapa aqui. E foram embora. Tem graças a Deus que nós não nos matamos. E foram embora, dizem. E aí, Saulo, que bênção, Barnabé. E segue. Seguem a viagem, chegam na primeira cidade lá acima, Antioquia da Pisídia, enfermos, com a febre, depois de passarem por pântanos, toda aquela dificuldade, no outro dia, procurar emprego. Barnabé como oleiro, Saulo como tapeceiro, tinha que sustentar para levar a palavra. Chega ali, é bofetada, chega ali, é chicotada, chega ali, uma moça lá se apaixona por Saulo, ele tem que sair quase fugir da cidade, porque uma calúnia começou a correr, e ele tem que sair fugir da cidade para outra. Chega numa outra, ele faz uma cura, lá em Listra, já achavam que eles eram deuses. Já estavam querendo fazer ali um processo de adoração, o sacerdote já estava trazendo 2 touros para ofertar aos deuses, Júpiter e Mercúrio. E Saulo diz, rasga a veste e diz: eu sou humano, de carne e osso. O que tem aqui é luta. O que tem aqui é sacrifício. É isso que eu posso dar. Agora, não um endeusamento. Então, quando ele fala isso, a gente vai conectando todas essas passagens e aquilo como que se torna um fio de uma beleza, com uma capacidade de nos tocar. É isso que a Bíblia está falando. Em outras palavras, vai e vive, sabe? Vai e aplica, porque as sementes que terás a semear serão as sementes dos próprios frutos que puderes dar. As sementes que a gente tem a distribuir são as dos frutos que conseguimos produzir. Na medida dos frutos, à medida da capacidade de sementeira. Uma árvore abundante de frutos. Quantas árvores ela não produz no transcurso dos séculos? De cada fruto, tantas sementes, de cada semente, tantas árvores, tantos frutos, e assim vai. Por isso, passados séculos, aquele que um dia o conheceu e ficou por ele tocado por algumas breves palavras, resolve escrever um livro sobre ele. Emmanuel intenta escrever uma biografia sobre o apóstolo Paulo. Diz ele depois, em mensagem recebida na Fazenda Modelo, lá no culto da família Joviana: quando me propus a fazê-lo, foram tantos os espíritos que me procuraram aqui, da Laodiceia, da Galácia, de Roma, de Éfeso, de Troa, de Listra, de Derbe, de onde for, tantos e tantos, que se eu fosse colocar todos os testemunhos que queriam trazer para a obra, ela não chegaria a ter. Séculos depois, quando um coração intentou, concebeu rememorar a vida daquele apóstolo, muitos e muitos corações foram tocados onde estavam e sentiram-se no dever de vir trazer o seu testemunho. Agora, imaginemos também assim o alcance de um Eurípides Barçanufo, o alcance de um Chico Xavier, o alcance de um Allan Kardec. Isso é semeadura. É vida ofertada. Então não há como ofertar sem antes ajuntar sementes, no meu amigo particular. É o que Ananias disse a ele. Mas ele prossegue, porque primeiramente Saulo não entendeu muito bem, né? O que você quer dizer com isso? E Ananias continua. Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Alguém se encaixa nessa primeira categoria? Criatura pura e reta? Eu acho que os que aqui estamos,
perdoe-me se houver uma exceção, mas dos que aqui estamos, essa primeira categoria não é a nossa. Nós nos enquadraremos na que vem depois, na que vem a seguir. Então, o homem, ou a criatura humana, o ser humano, de vida pura e reta, a sua vida é fertilidade, a sua vida é fecundidade. Quando nos lembramos desses que são para a nossa referência, vemos essa capacidade geradora. Porque, no fundo, a tarefa que nós assumimos para o Evangelho, que é a de implantar novas ideias, implantar um novo modo de ser, de viver, é muito similar, por isso o exemplo que Jesus utiliza, à tarefa da semeadura. Lançar a semente em solos os mais diversos, cuidar para que ela se faça, para que ali floresça uma nova vida. Então é a ideia da fecundidade. A vida pura e reta, ela é um celeiro de fecundidade espiritual. Onde ela vai caindo, onde ela vai tocando, as vidas que ela vai tocando, ela vai ali produzindo conforme também a natureza do solo. Mas ele continua. Aquele que já se enganou, ou que guarda alguma culpa, esses somos nós, né? Aquele que já se enganou, ou que guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar o sofrimento próprio antes de ensinar. O que ele quer dizer com isso? Não vejamos aqui qualquer culto ao sofrimento ou proposta de masoquismo. É que, geralmente, só a experiência desafiadora é que avalia de fato o nosso devotamento, o nosso comprometimento e a virtude. Só a prova difícil é que dá testemunho do valor de um coração, de uma proposta, de um propósito. Paulo tem uma frase que aqui vamos trazer, que pode gerar até incompreensão para alguns, mas que fica como reflexão para todos nós. Ele dirá na sua epístola aos Filipenses, que é inclusive chamada de a carta da alegria, porque ele fala muito do tema da alegria cristã. E ele dirá, porque a nós foi concedido não somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Pode soar estranho, mas a vida que a Jesus se entrega, em meio às lutas mais ásperas, ali brota uma alegria incomum, que nada é igual às alegrias do mundo. Se você perguntasse para o Chico, nos momentos mais ásperos de calúnia e perseguição, ele diria, é a alegria de padecer com Cristo. Se você perguntasse para Saulo ou para Paulo, quando preso juntamente com Silas em Filipos, para a qual depois ele manda a carta da alegria, esteve preso em Filipos, injustamente, por óbvio, como foram todas as suas prisões, esteve preso em Filipos. Por quê? Uma pitonisa, uma médium que existia lá, quando ele começou a fazer as pregações do Evangelho, um espírito por meio dela começou a falar os mensageiros de Deus, os missionários de Deus, exaltando ele e Silas. E ele foi ficando incomodado com aquilo, foi ficando incomodado. Uma hora ele repreendeu o espírito e falou, você para de falar isso. Não tem nada aqui de... Tem tarefeiro, tem servidor, não tem Deus não. E aí o espírito subiu, mas também a média não dava mais comunicação nenhuma. E alguns se aproveitavam da faculdade dela para não oferir recursos monetários. E ficaram absolutamente irados com ele. E aí inventaram um calúnia, um processo, que culminou na prisão dele de Silas. Como era costumeiro, então, 39 chibatadas em cada um. À noite, meia-noite, os dois de mãos e pés atados. E aí o carcereiro está lá na frente e ele começa a ouvir lá de dentro um cântico de louvor. Era Saulo cantando em gratidão a Deus pela ocasião de levar a mensagem àqueles que ali estavam sem qualquer esperança.
Acontece algo à noite na prisão, uma tempestade e tal, Emmanuel descreve melhor ao Paulo Estevam. As grades se abrem, e aí o carcereiro, ao acordar e perceber, já preparava ele para se matar, porque imaginava, todos os presos fugiram, o que será de mim? Quando ele ouve uma voz lá de dentro que diz, não faça isso. Quando ele vai lá ver, todos os presos ali estão, ouvindo a Paulo falar de Jesus. Nenhum dos presos fugiu. Alguém poderá se perguntar, mas como, naquela circunstância, cantar hosanas de gratidão? É isso que ele descreve. Um dia veremos de entender o que é esse direito que nos foi concedido de não somente crer nele, mas também sacrificarmos por ele. Mas é isso. Quem já se transviou, quem, como nós, traz do pretérito tropeços, equívocos desta ou de pregressas existências, é preciso que venham as lutas, venham as provas, venham as dores a nos forjar, para aferir para nós mesmos o compromisso que assumimos, o valor da nossa vontade. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão as suas próprias vidas. Por isso Jesus, entendo vindo ter conosco, passou pelo que passou. Para que suas palavras não fossem somente belas palavras. Ao lembrarmos do Evangelho e, por conseguinte, da vida de Jesus, nos momentos mais difíceis e tortuosos, o que nos recordamos? Ele passou por isso também. O que dava força a esses corações? Paulo, Kardec e outros tantos, quando a luta se fazia mais áspera. Lembrarem-se de que o Mestre passou ou caminhou primeiro à frente de nós nos testemunhos. Portanto, quem seríamos nós para exigir caminhos mais favoráveis que os dele? É isso que essas experiências vão fazendo conosco. Vamos, digamos assim, amoldando ao Cristo. E ele continua, além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Para exercer o ministério com Deus, para de fato levarmos adiante a mensagem do Evangelho que é transformadora, é preciso caminharmos, ganharmos experiência, é preciso quilometragem, digamos assim. Porque é a tarefa educadora, educativa das almas, e Kardec, ao falar sobre isso no Livro dos Espíritos, na questão 917, ao falar da tarefa da educação, que é a chave de tudo, de toda mudança, inclusive da humanidade, ele dirá que ninguém se engane, acreditando que para isso basta cultura ou ciência apenas. Para educar, dirá Kardec, é preciso muito tato, muita experiência e profunda observação. São os três elementos que Kardec, os três pilares que ele estabelece para a tarefa educativa, que é a tarefa do cinema. Tato. O que é tato? Toque. Essa habilidade de compreender, de tocar cada criatura conforme o que ela precisa, de alcançar o seu ponto nevrálgico, de entender a medida que ela precisa entre verdade e amor. Tato é sensibilidade, portanto. E a sensibilidade é fruto do amor. Por isso não se educa ninguém sem amor. Porque só amor me permite ver e entender cada criatura no plano, no momento em que está, e acessá-la pela porta mais propícia para a tarefa educativa. Isso é tato, fruto do amor, da caridade. Experiência, caminho rodado. Só quem viveu, quem tem se esforçado, quem tem estado na vida, é que tem experiência. É que acumula perspectivas, é que consegue ter uma visão mais ampla das circunstâncias, das coisas.
das pessoas e observação. Paciência. Aprender a lidar com o tempo das coisas. Semeador algum, lavrador algum será efetivo ou eficaz se não tiver paciência. Porque nenhum fruto se produz sem saber esperar. Na vida há estações, já dizia a sabedoria de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para cada coração, a vida sabe atuar com essa sabedoria. É preciso saibamos também nos aliar a ela, semeando nas ocasiões propícias e dando tempo à semente para que ela possa vingar. Sem afobação que a possa sufocar, sem precipitação que a possa perder, o semeador lança no tempo propício e sábio guarda. Eis os 3 pilares da educação. Eis o que Paulo foi compreendendo com Ananias. Tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. E aí ele, mais adiante, para concluir, diz: quando hajas sofrido mais, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Porque até aqui, muitas vezes, nosso coração tem sido ou tem estado enrijecido. As fibras não têm ainda vibrado em ressonância com o cântico do amor. É preciso flexibilizá-las, é preciso torná-las mais sensíveis, para que captem e expressem a sutileza e a beleza do amor e do amar. E o que nos sensibiliza, o que as torna mais sensíveis geralmente, o que quebra a rigidez do nosso coração? Geralmente é o cinzelo da dor, a romper a casca mais grossa, a tirar a camada mais impermeável do solo, para que então nos façamos receptivos. Geralmente é o solo lavrado pela dor, aquele que se torna o mais fértil. O solo, o humus, de humildade, de receptividade para o florescimento das virtudes. Até porque a dor, quando vivida, nos ajuda a entender melhor e dimensionar a dor do outro, a senti-la em nós, para que então hajamos não só com sabedoria ou com discernimento, mas com o tato, com a sensibilidade da vida. Como vemos nas palavras do Chico, quando ia falar com alguém, aquele jeitinho dele, aquele tato dele, às vezes de falar coisas até graves, severas, mas de uma maneira tão doce, que a pessoa só ia perceber 10 anos depois que ali tinha uma espécie de puxão de orelha. Assim, geralmente, são os benfeitores, tá? Experiência, observação. Quando a criatura entra, aí mais adiante ele diz, para já concluir, é preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Que muito diferente será de menosprezarmos a nossa vida aqui, os recursos que aqui recebemos, de não atentarmos para as oportunidades que a matéria nos dá. Morrer para o mundo será entender, de uma vez por todas, que do mundo não somos, que aqui estamos. É breve passagem, e o que fica não pode ser tocado. O que de fato fica não pode ser tocado, apalpado, somente sentido e vivido. O legado espiritual que temos a deixar. Que a gente possa meditar no que essa sementeira, no que essa semeadura, que Paulo e outros tantos nos ensinaram a fazer. E compreender que ela está muito mais ao alcance de nós. E, na verdade, é um esforço diário que começa pela simples vibração em outras faixas. Um sentir mais amoroso, um sentir mais compreensivo. Isso já será espalhar com Jesus as sementes da esperança e da fé, de que os corações se fazem necessitados nesses tempos tumultuosos de transição. O convite segue plenamente vivo, retumbante.
Bem-aventurados os que tiverem ouvidos de ouvir. O nosso querido Emmanuel dirá a respeito dele próprio que o seu único esforço essencialmente seria o de pregar cartazes convidando para a festa do Rei. Nosso esforço aqui é o mesmo. Pregar cartazes convidando para a festa do Rei. Ou lembrando que essas palavras estão no ar, estão a chamar. Felizes os que puderem ouvir. Com isso, sair a semear. Que Jesus os abençoe a todos e até breve. Muita paz e muita luz.